Muito bom dia, meus confrades. Hoje, eu confesso que eu não queria operar hoje, mas eu vi uma oportunidade e eu arrisquei. Risco bem reduzido, certo? Não deu nem $300. Ainda tô no lucro, mas um lucrozinho bem michuruca. Melhor do que tá negativo, né? Sem dúvida. Então, qual foi o racional para hoje? Eu tava bullish, certo? Eu queria realmente que o preço ele fosse para cima, mas que ele sweepasse minimamente alguma low importante. E a low que eu estava de olho no momento era essa low daqui, após as 7 criada, quase 9 já, tocando no New Day Opening Gap. Acho que é do início de semana ou da semana passada, não me recordo, mas certamente ele tem valor. Se eu deixei ele aqui no gráfico, ele tem valor sem dúvida. É quinta-feira, foi o de quinta. Então eu queria que o preço ele sweepasse aqui, no máximo, tocando no New Day Opening Gap. Se ele respeitasse o New Day, eu ia ver um change state em direção ao alvo. Só que o preço ele foi direto, certo? Ele praticamente aqui foi a abertura. Abertura não, a abertura foi nesse candle aqui. Mas aqui ele gerou o sentimento dizendo que queria subir. Todo mundo entrou comprado, né? Ele foi lá, tirou todo mundo. E eu imagino que isso aqui foi combustível suficiente para ele ir no meu alvo. Nessa high e consequentemente nessa outra high aqui, certo? Eu vi que o preço ele fez all time high novamente, sweepando essa última high até então. E eu queria ver como seria o comportamento do preço aqui dentro. E eu queria que fosse um candle de intenção, né? Aquele candle onde deixa uma sombra bem grande, nesse estilo aqui, sendo que após o sweep não fez da forma como eu queria, mas ele ficou acumulando. E toda acumulação, assim, em tese, depois vem ou a manipulação ou a expansão. Se você está em all time high, se você faz o sweep e você acumula, o que é que você espera? Uma reversão. Foi o que eu procurei. Quando eu vi esse breakout gap aqui, validando esse change state, eu imaginei que a, a gente entrou no processo de market maker sell model para dar continuidade e pegar minimamente alguma sell side importante. Eu imaginava que a sell side criada na abertura de Nova York seria esse alvo final. Só que a gente não está em momentos ideais para operar e eu confesso que a forma como eu entrei poderia ter sido bem melhor, certo? De início eu pendurei uma ordem assim que esse candle foi formado, eu pendurei uma ordem aqui imaginando que o preço fosse voltar. Só que em tese, breakaway gap, ele não pode, ele tem que ficar aberto, né? Em um cenário ideal do mercado. Só que a gente não está em um cenário ideal, né? E quando eu vi o preço ele caindo, e quando ele violou aqui o New Day Opening Gap, respeitando o primeiro fair value da sessão de hoje, eu imaginei que talvez aqui eu tivesse minha entrada. Então eu fiz minha entrada mais ou menos aqui nessa região, por aqui, imaginando que o preço ele fosse pegar como suporte, né? E meu stop estava um pouco acima desse candle. Acabou que ele ficou acumulando aqui, respeitando New Day Opening Gap. E quando tava aqui, tipo, se ele não tivesse demonstrado nada, né, e tivesse com a continuidade de baixa, aí sim faria sentido permanecer no trade. Mas em um momento onde está acumulando bastante perto de uma notícia, eu acho que eu deveria ter fechado enquanto eu ainda estava no 0 a 0. E o preço dito e feito se aproximou da notícia, foi lá, estopou a galera vendida, tocou no breakaway gap e aí teoricamente teria pago 2 para 1 aqui, né? Violando essa sell side. E aparentemente ele tá dando continuidade, mas você vê que o preço ele tá muito feio, né? Tipo, ele tá brigando bastante. Ele não tá com aquele movimento fluido de continuidade para entregar no alvo final. Ele sempre tá brigando, entendeu? Não tá um cenário bonito de se operar. E eu preservei meu capital, por mais que eu poderia ter feito uma entrada melhor, por mais que eu poderia até mesmo ter saído positivo hoje, eu não quis arriscar, certo?
uma reentrada, porque estava dentro do gerenciamento, mas minha reentrada seria justamente aqui. Eu não quis operar aqui de novo porque não tava bonito, velho. Não tava bonito. E é preservar capital e emocional, né? Esse é o foco do trader. Inclusive, assim que o preço ele abriu e já foi indo pra cima, eu cogitei entrar comprado. Só que era muito arriscado porque ele não estava numa região completa de discount. E eu não imaginava que ele fosse sweepar all time highs novamente. Eu imaginei que o preço ele poderia vir no máximo até essa região aqui. Na verdade eu tava de olho até aqui, tá entendendo? Não tava de olho no all time high, naquele topo lá de trás. Não tava de olho. Então, quando eu vi que o preço fez esse gap gigante aqui, esse bis, eu até poderia ter feito meio que um scalper de direção a buy side, mas aí tipo completamente fora do meu operacional, né? E foi deu no que deu, né? Vamos ver aí se para a próxima semana o preço ele melhora a questão visual do gráfico, né? Porque o mar não tá para peixe não. Realmente o cenário não tá dos melhores, mas quem sobrevive a esse cenário aqui é quem faz muita grana quando o cenário tá bom de se operar, né? Tamo junto e bom final de semana aí pra vocês.